Pastor Marcos Sérgio, o senhor falando essa questão de como diz o meu amigo, eu não vou citar o nome, pregador ambulante. Não é itinerante, não? Não, é ambulante. Pregador ambulante. Ah, eu já sei quem é. Não é itinerante, não é ambulante. Eu falo, você sabe o que é. Mas, enfim, eu sorri muito da questão, mas Sei. é verdade. Eu observando esse texto que o senhor fala, essa situação aí onde o senhor fala de pessoas que não têm pastor, pessoas que não têm um líder sobre a sua vida, que não lhe assiste, isso aí me leva ao Salmo 22, 23 e 24, outro dia fazendo uma análise, e lá é uma trilogia que tem a seguinte sequência: cruz, cajado e coroa. Cruz, Sim. cajado e coroa. Salmo 22, cruz. Salmo 23, cajado. Salmo 24, coroa. Fiquei arrepiado aqui, cara. Ó, Cruz, profundo. cajado e coroa. Já vou Por quê? pregar ela. Por quê? Cruz. Ali é verdade que o Salmo 22, 23, 24 é considerado salmo messiânico, é alusivo à pessoa de Cristo. Na nossa vida cristã, primeiramente, ela tem que passar pela cruz. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o passo inicial do crescimento de uma pessoa no cristianismo e na sua vida devocional enquanto servo de Deus é a cruz. É a característica principal de um servo, é a cruz. Depois, o segundo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará ou não me faltará. Então, ali tem o cajado, ou seja, aquele que tem cruz precisa de um líder, o cajado. Existe alguém que é o pastor dele, cruz, cajado e coroa. Jesus disse que nós deveríamos segui-lo. Se ele diz que nós deveríamos segui-lo, sendo ele o exemplo, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Salmo 23, ele traz a ideia e o ensinamento de que o pastor eu preciso, enquanto pessoa, de um pastor. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Salmo 24 é a glorificação, é a coroa, cruz, cajado e coroa. Ou seja, não há possibilidade de chegar no plano de glorificação, coroa, sem o plano da humilhação, cruz, e sem o plano do acompanhamento, que é o cajado. Ou seja, aqueles que se dizem ministros da palavra, pregadores do evangelho, teólogos, estudantes, quanto mais ele estuda, se o que ele aprende é legítimo para a maturidade cristã, deveria lhe aproximar de Deus e nunca lhe distanciar. Deveria lhe colocar aos pés da sua liderança, no sentido de ter cuidado para aprender, e não no sentido de estar aos pés para ser pisoteado como tapete, não. Mas como um auxílio e sustentação para os seus líderes, porque os pastores precisam dos mestres, para que lhes auxiliem. Porque se a gente for observar o que os textos bíblicos trazem dentro dos seus contextos, Jesus não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. Tem pessoas que pensam que Jesus chamou todos para ser lançadores de redes. Não, Jesus chamou dois. Pedro e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes. Versículo 19 do capítulo 4. Eles estavam lançando as redes. Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Lá na frente estava João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e eles estavam consertando as redes. Então, João e Tiago consertavam redes, não lançavam redes. Eles estavam consertando as redes quando foram chamados. Então, eles passaram a trabalhar com aquilo que fazia. Então, diante disso, pastor, eu observo que dentro do contexto, no desenrolar da história do século I, Pedro, como lançador de redes, todas as vezes que ele lançava a rede, vinham muitas pessoas para Cristo. E João, o caráter doutrinador, o caráter do mestre, do costurador, do consertador de redes, João, ele fica o tempo todo apagando incêndio, escreve o evangelho, tratando de questões contra o ebionismo e até mesmo o gnosticismo, que já dava seus primeiros sinais naquela época. Isso. E escreve a primeira e a segunda carta para rebater principalmente o gnosticismo. Então ele escreve uma proposta apologética dentro do seu evangelho, quando já trata da preexistência de Cristo, diferentemente dos outros. Então, consertador de redes, trabalhava no caráter doutrinário. Então, a igreja precisa do que lança a rede,
precisa do que conserta a rede e precisa, sobretudo, que todos estes que consertam e que lançam sejam pessoas que tenham cruz como referência de fé, cajado como referência de igreja e sejam glorificados como referência da consolidação da sua maturidade cristã. Então, a gente precisa observar esses detalhes, são bem interessantes. Então, não há possibilidade, pastor. O cara pode fazer o que quiser, mas tudo o que ele fizer passará apenas de uma questão profissional e técnica, se ele não tiver um líder que lhe assista.